Será que o desejo de muitos usuários do iPhone irá se realizar, que é ter o conector USB tipo C no lugar do conector Lightning? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal. Pois é, depois da União Europeia estabelecer que o padrão de conector vai ser o USB tipo C para qualquer dispositivo, inclusive smartphones, a Anatel resolveu mostrar serviço, né? Vamos dizer dessa forma, e exigir que no Brasil também o iPhone tenha o conector USB tipo C. Até faz sentido ter essa padronização nos conectores dos aparelhos de todas as marcas, né? Independente se é smartphone, se é uma case de um fone sem fio ou até mesmo uma câmera digital. Isso iria diminuir bastante a longo prazo a produção de lixo eletrônico. Não no curto prazo, porque as pessoas estariam migrando, então a quantidade de cabos ali naquele início iria aumentar bastante, mas depois tenderia a diminuir, porque você teria um único cabo que serve para vários tipos de aparelho, e aí você não teria vários cabos de vários tipos espalhados pela casa. O grande problema de impor, obrigar a um padrão ser estabelecido, é que isso talvez atrapalhe o desenvolvimento de novas tecnologias. A gente lembra aí no passado, lá por volta de 2010, que a União Europeia queria estabelecer que o micro USB seria o padrão para qualquer smartphone. E se isso fosse colocado em prática, iria muito provavelmente demorar bastante para desenvolverem um USB tipo C, talvez até hoje ainda não existisse, ou talvez o USB tipo C nem fosse desenvolvido. E a gente sabe qual é a diferença absurda, né? Anos-luz de diferença entre o micro USB e o USB do tipo C, que é muito mais rápido, você consegue conectar ele de qualquer lado e funciona, então é muito mais prático, e isso foi feito graças a, vamos dizer assim, a liberdade de desenvolvimento tecnológico que as empresas até então ainda têm. A maioria dos fabricantes de smartphones já utilizam o USB tipo C há bastante tempo e já é um padrão basicamente nos novos dispositivos Android, né? Os mais recentes aí, principalmente nos modelos top de linha. Mas a Apple, como gosta de ser diferente, ela sempre quis usar conectores proprietários. Quem não se lembra aí, né, dos primeiros iPhones, já do primeiro iPod lá, né, quando foi lançado o iPod, depois passou pelos iPhones e iPads, o conector de 30 pinos, é um conector dock de 30 pinos, e acompanhou aí por muitas gerações o iPhone e o iPad. Depois, o iPad e o iPhone também migraram para o conector Lightning. Do nada, milhares de acessórios, principalmente aquelas bases de carregamento e estações de áudio, naquelas estações dock para ouvir música, simplesmente não iriam funcionar mais, porque essas bases são dock de 30 pinos, e o iPhone passou, e iPad também passou a ser Lightning, então o pessoal tinha que comprar aqueles adaptadores de 30 pinos para Lightning, então a quantidade de lixo produzido no início é bem maior, né? Mas atualmente a Apple também deu sinais de que tem a intenção de migrar para o USB tipo C, porque as versões atuais, as gerações atuais do iPad, na verdade, elas já usam o USB do tipo C, já não são mais Lightning. Então eu acredito que seria um movimento natural o iPhone também seguir esse padrão, e aí os acessórios, né, a case para carregar os AirPods e por aí vai, então seria realmente um movimento natural. Eu mesmo não acredito que há limitação técnica para isso. Nesse vídeo aí, o cara consegue a façanha de substituir o conector Lightning de um iPhone 13 por um USB do tipo C, e ficou perfeito. O aparelho carrega, transfere os dados e continuou sendo resistente à água. Inclusive, isso já foi feito em versões anteriores do iPhone. Então é questão de tempo para a Apple fazer essa migração também do Lightning para o USB tipo C. E óbvio que se a Apple colocar realmente o USB tipo C no iPhone, todos os aparelhos assim vendidos mundialmente serão USB do tipo C. Não faria o menor sentido, por exemplo, ter um iPhone para a Europa com USB do tipo C e para outro país que não exija ele continuar sendo Lightning. Primeiro que o custo de produção iria aumentar, porque você teria essas duas variações aí de conector. A manutenção também ficaria mais complicada, porque você teria duas variantes de peça. Imagine dois iPhone 14, vamos supor que seja o próximo a ter USB tipo C, o que eu ainda duvido, mas vamos supor que o 14 tenha USB tipo C. Aí o que vai para a Europa vai ter o USB tipo C e o que vai, sei lá, para a Ásia vai ser o conector Lightning. E aí você teria que ter duas peças, uma com cada conector, para serem fabricadas e fornecidas. Isso também atrapalharia bastante a parte de manutenção, então não faz o menor sentido. Se ela colocar o USB tipo C, vai ser o USB tipo C para todas as variantes vendidas aí mundialmente. Ou talvez a Apple resolva ser mais agressiva e eliminar completamente o conector físico, já pensou? Não ter mais o USB tipo C, nem Lightning, nem nada, vai ser só o MagSafe. Agora a dúvida que fica é a seguinte: se você precisar transmitir dados, né, transferir dados fisicamente, porque assim, a gente sabe que hoje em dia, como tudo é praticamente usado sem fio, né, fone de ouvido, a gente faz backup pelo iCloud, então utiliza Wi-Fi ou 4G para fazer isso, transfere via AirDrop alguns arquivos entre o Mac, né, e o iPhone ou o iPad, o que for. Mas se a gente precisar fazer uma restauração via DFU, que a gente tem que conectar, fazer uma conexão física do iPhone com o computador, como é que a gente faria isso? Será que o MagSafe iria transmitir dados por indução?
A gente ainda não sabe, né? Ou teria aquele microconector que acho que pouca gente sabe que tem no Apple Watch. Pois é, no local onde a pulseira é fixada no Apple Watch, tem um conector bem pequeno aonde é conectado um dongle chamado iBus. E até hoje eu não sabia disso, eu fiquei sabendo porque eu estava fazendo pesquisa para fazer esse vídeo aqui, né? Então só essa informação já vale joinha, né? Pois é, o Apple Watch tem um conector de diagnóstico onde é conectado um dongle que transforma aquele microconector que tem no local da pulseira em uma porta USB para que a gente consiga conectar o Apple Watch no computador e fazer uma restauração via DFU, né? Inclusive esse conector é bastante parecido, né? Salvo as devidas proporções, porque é minúsculo esse conector. Ele é muito parecido ao do iPad, aquele conector que tem na lateral do iPad para você conectar aquele teclado dele, né? Aquela capa com teclado. Então, poderia ser uma saída. Já pensou? O iPhone, de repente, ter um conector desse? Seria mais uma possibilidade. E aí a Apple iria realmente acabar com o uso, assim, fora de manutenção, né? Porque esse conector aí que eu tô falando é só para manutenção. Para o uso no dia a dia, não teria, de fato, a necessidade de carregar o aparelho com cabo. Seria por indução. O problema é que é muito mais lento do que você carregar com cabo, né? Mas a transferência de dados, você ligar um fone de ouvido, poderia ser tudo sem fio, né? Pois é. Mas e aí, você? Qual é a sua opinião? Coloca aqui nos comentários, vamos debater, trocar uma ideia bacana. E eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Até mais!